dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui hoje para fazer mais uma leitura da palavra do Senhor. Uma leitura onde nós estamos todos os dias aqui lendo o Velho, o Novo Testamento e um pequeno pedaço também de Salmos e Provérbios. Para que no final do ano a gente consiga já ter lido toda a Bíblia. E eu quero te pedir algo bem rapidinho. Para esse momento, para fazer 3 coisas para mim aí. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E caso você já seja inscrito, ative o sininho para você receber as notificações quando eu posto os vídeos. Isso vai facilitar você a ler a palavra juntamente comigo. Segundo, compartilhe com alguém o meu canal para que possa crescer cada dia mais. E terceiro, curte o vídeo para que também possamos desenvolver esse canal. Assim o YouTube entende que esse canal tem conteúdo interessante e acaba mostrando para mais pessoas, tá bom? E aí, já fez? Se você não fez, faz isso, por favor, tá bom? Então vamos começar com a nossa oração. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui tem nos guardado, nos sustentado e nos protegido com a tua destra fiel. Abençoe, Senhor, essa leitura. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, Deus, que possamos aprender com essa história bíblica que estamos lendo, que é de José. Uma história de perseverança, confiança, uma história de intimidade contigo. É o que nós precisamos aprender a ter, Senhor, diante de ti. Abençoe essa pessoa que está ouvindo, Senhor, através dela. Abençoe a sua casa, Senhor. Abençoe o seu trabalho. Abençoe, Senhor, tudo que ela colocar na tua presença. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, bora começar, gente? Abençoa também as motos que tá passando hoje, porque hoje aqui, gente, hoje aqui tá um pouquinho de barulho, né? Mas eu preciso gravar o vídeo e vida que segue. E a leitura de hoje é Gênesis capítulo 41, versículo 16, capítulo 42, versículo 17. A gente vai dar continuidade, onde José foi ao encontro de Faraó, através do copeiro Mor, para interpretar um sonho que o rei do Egito havia tido, Faraó, e ninguém conseguiu fazer a interpretação desse sonho. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na beira do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer? Mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó.
é porque essas coisas é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes anos bons que vêm, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essas palavras foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó põe José como governador do Egito. Essa é a parte boa, minha gente. Depois de tanta peleja, calúnia, perseguição, José vai vencer. Então disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó. Porém, sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate Peneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura as mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Os irmãos de José descem ao Egito. Capítulo 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José. Os irmãos de José descem ao Egito. Capítulo 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos.
Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E eles lhe disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: isto é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisso sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. Estudo de hoje, Gênesis capítulo 41, versículo 38 ao 40. Aonde quer que fosse, José destacava-se. Fosse dentro dos muros da prisão, fosse dentro do palácio de Faraó. E em cada situação, ele aprendeu a importância de servir a Deus e ao próximo. Faraó reconheceu que José era um homem cheio do Espírito Santo. Seu treinamento para o palácio do governante envolvia ser, primeiro, escravo e depois um prisioneiro. No entanto, ele não considerou essas experiências inúteis, mas usou-as como oportunidades para moldar o seu caráter. Elas o prepararam para o que viria a seguir. Seja qual for a sua situação e quão indesejável ela é, considere-a parte do seu treinamento para servir a Deus. Você provavelmente não vai interpretar os sonhos de um rei, mas servir ao próximo com palavras amáveis, atos misericordiosos e sábios conselhos irá revelar para os seus conhecidos que o Espírito de Deus habita em você. Pense em seus parentes, vizinhos e colegas de trabalho. Quem o Senhor pode incentivar hoje por meio de seu serviço? Só lembrando a vocês, quem chegou aqui agora, que eu estou lendo a Bíblia em 2 versões. Uma é a Almeida, que eu leio o Velho Testamento, que é essa linguagem bem mais rebuscada, né? Um pouco mais difícil de compreender em diversos aspectos, até de pronunciar. E nessa versão Almeida, eu leio Gênesis e leio Salmos. E essa aqui é uma versão internacional, que é a NVI. Eu leio Mateus e leio Provérbios. Por que eu optei ler por essas versões? Porque é uma versão mais fácil de compreensão e o Novo Testamento é uma parte que eu, Jéssica, acredito que a gente tem que compreender melhor antes do que o Velho Testamento, porque é a parte onde fala da vida de Jesus, das parábolas, dos ensinamentos que ele deu a cada um de nós. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 46. A parábola do joio. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Então o trigo brotou e formou espigas. O joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos?
E ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para serem queimados. Depois, juntem o trigo e guardem-o no meu celeiro. Mais um parêntese sobre semente, o Senhor falando mais uma vez aqui sobre semente e semeadura, gente, que é exatamente uma coisa que o Senhor tem falado comigo há muito tempo. Gente, sementes boas e sementes ruins. Por isso que eu falo, bora semear boas sementes. A parábola do grão de mostarda e do fermento. Então contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas, desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. Os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. As parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Estudo de hoje, Mateus capítulo 13, versículo 33. Na Bíblia, a levedura é normalmente usada como símbolo do mal ou de impureza, mas aqui é um símbolo positivo de crescimento. Apesar de a levedura parecer o menor ingrediente, ela penetra o pão inteiro. Portanto, embora tenha começado pequeno e quase invisível, o reino logo cresceria e teria um grande e benevolente impacto no mundo. Da mesma forma, é fácil acreditar que hoje Deus está ausente. Não podemos vê-lo em ação neste mundo. Mas lembre-se, a obra de Deus às vezes é sutil e silenciosa. Uma grande mudança nem sempre é visível. Contudo, as pessoas clamam por atenção e visibilidade, porque não acreditam nisso. Se você está trabalhando duro para trazer uma boa mudança, tenha bom ânimo. Afinal, a levedura é sutil. Às vezes, mudanças profundas acontecem, mesmo que o pão pareça o mesmo. Orando os Salmos. Ore com certeza de que Deus ouve você do seu santuário. Exalte com palavras a grandeza e o poder do Senhor. Ore com reverência e admiração por Ele. Salmos capítulo 18, versículo 1 ao 15. O cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Capítulo 18. Eu te amarei do meu coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor,
que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercam, e torrentes de impiedade me assombram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva, e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. E despediu as suas setas, e os espalhou, multiplicou raios, e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Provérbios capítulo 4, versículo 1 ao 6. A sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. E essa foi a nossa leitura de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Saiba que você é abençoado pelo Senhor. Espero você aqui amanhã e medite nessa palavra que você ouviu hoje, para que o Senhor traga mais ainda sabedoria e entendimento para você. Até amanhã.